Havia 12 homens, 12 escolhidos, 12 que viram os milagres, ouviram os ensinamentos, caminharam ao lado do Filho de Deus por 3 anos, e um deles escolheu trair. Judas Iscariotes, o nome mais odiado da história cristã. Mas quem era ele realmente antes daquela noite? Judas não era um estranho infiltrado no grupo. Ele foi chamado por Jesus, assim como Pedro, assim como João, assim como todos os outros. Ele viu a água virar vinho, viu os 5.000 serem alimentados, viu Lázaro sair do túmulo. Ele estava lá, em tudo. E Jesus confiou a ele o dinheiro do grupo. Judas era o tesoureiro, o responsável pelas finanças dos 12. E a Bíblia diz algo sutil, mas devastador sobre isso. Judas era ladrão e tirava do que se lançava na bolsa. Ele roubava aos poucos, em silêncio. Ninguém percebia, exceto Jesus. Então chegou o momento que mudou tudo. Uma mulher entrou na casa onde Jesus estava e quebrou um frasco de perfume caríssimo, nardo puro, e derramou sobre a cabeça de Jesus. O ambiente inteiro ficou perfumado, e Judas foi o primeiro a protestar. Por que este desperdício? Este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dado aos pobres. Jesus o repreendeu. Deixai-a. Por que a perturbais? Ela praticou uma boa ação para comigo. E algo quebrou em Judas naquele momento. Ele foi direto aos chefes dos sacerdotes e fez a proposta: que me dareis, e eu vô-lo entregarei? Eles pesaram 30 moedas de prata, o preço de um escravo, o preço do Filho de Deus. Judas voltou para o grupo como se nada tivesse acontecido. Participou da última ceia, recebeu o pano das mãos de Jesus. E quando Jesus disse que seria traído, Judas teve a ousadia de perguntar: acaso sou eu, mestre? Jesus respondeu baixinho: tu o disseste. E Judas saiu, e era noite. No jardim do Getsêmani, Judas chegou à frente da multidão armada com espadas e porretes, e havia combinado um sinal: aquele a quem eu beijar, esse é. Prendei-o. Judas se aproximou de Jesus. Mestre, e o beijou. Jesus olhou para ele. Amigo, para que vieste? Amigo. Mesmo assim, amigo. Os soldados prenderam Jesus. Os discípulos fugiram, e Judas ficou parado, olhando o que tinha colocado em movimento. Horas depois, quando Judas viu que Jesus havia sido condenado, algo se rompeu nele. A Bíblia diz que ele se arrependeu. Foi devolver as 30 moedas de prata. Os sacerdotes não quiseram. Jogou as moedas no templo, saiu e foi se enforcar. Com o dinheiro devolvido, os sacerdotes compraram o campo de um oleiro para sepultar estrangeiros, chamado até hoje de Campo de Sangue. 30 moedas, um beijo, um campo vazio. É tudo o que restou de Judas. Mas a pergunta que fica não é apenas sobre ele, é sobre nós. Quantas vezes escolhemos o que vale menos em troca do que vale tudo? Quantas vezes estamos tão perto de Jesus, vendo os milagres, ouvindo a palavra, e mesmo assim escolhemos outra coisa? Judas não era um monstro, era um homem, e é exatamente por isso que a história dele é tão assustadora.